E eu vim falar um pouquinho sobre propósito, dizer para você que Deus conhece a sua situação. Eu virei essa madrugada de 31 para o dia 1º na igreja que eu congrego todos os dias. E nessa igreja, antes eu cheguei cedo, porque a igreja lota na virada do ano, na igreja que eu vou, mais de 2.000 pessoas. Não tem lugar para todo mundo na igreja. E eu vou dizer mais uma vez, eu não sei quem é você que está me vendo agora, também não sei por que você está aqui nesse momento. Não é uma live comum, não faço live, mas você entrou agora nessa live é porque tem alguma coisa para você. Então vamos lá. Você entrou agora nessa live, você está aqui comigo nesse momento. Eu vou pedir para você, fique aqui até o final, curta e compartilhe. Nós vamos falar um pouquinho sobre propósito. Então, como eu falei, eu virei a madrugada do dia 31 para o dia 1º na minha igreja. Há alguns anos eu já faço isso com a minha família. E nessas viradas de ano, a gente sempre escreve uma carta de propósito. Mas nessa carta que você fez essa carta de propósito não é fazer de propósito. É o propósito. Qual é o propósito? Você sabe o que é propósito? Então, se você não sabe, você tem que ficar aqui comigo até o final para a gente conversar um pouco. Existe uma decisão que você precisa tomar. Essa decisão que você tomar vai vir a resposta que Deus tem para você, que Deus tem para a sua vida. E talvez hoje, dia 1º de janeiro, enquanto todo mundo ainda está numa ressaca de festa, você está aqui agora nessa live e está me assistindo. E vamos conversar um pouco. Será que em 2026 toda essa situação realmente vai se resolver? Deus conhece a sua situação e há um propósito, sim, para todas as coisas. Eu tenho certeza disso. Fique comigo aqui até o final que nós vamos falar um pouco. Primeiro eu quero dizer para você e ler um texto da Bíblia. Eu vou falar desse texto um pouco mais à frente, mas você já deve. Você que me acompanha, você que não me acompanha, que está aqui pela primeira vez, fica aqui até o final que a gente vai conversar sobre isso. Esse texto não é o que eu falei hoje na minha oração diária, mas é o que veio agora na parte da tarde, nessa nova oração que nós estamos aqui. Essa live é uma live de conversa, de oração. Veja só o que a palavra de Deus fala em Jeremias 29, 13. Diz o seguinte: E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Que diz, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas antes de chegar nesse ponto de você buscar ao Senhor com o seu coração, o mesmo texto de Jeremias 29, 11, ele diz uma outra coisa. Quer ver? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho, que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fins que esperais. Qual é o fim que você espera? Qual é o fim que você espera? Eu estou te perguntando aqui agora. Eu já te convido aqui, escreva qual é o fim, qual é o propósito que você tem para esse ano. Eu tenho certeza que você jogou na Mega Sena da virada e esperava buscar um prêmio. Eu não jogo há muitos anos. Por que eu não jogo? Matematicamente, se você fizer um cálculo, para quem ganhar o prêmio, fechar todos os números do prêmio, ele gasta 10 vezes mais do que o prêmio propriamente dito. Se o prêmio é de R$1 bilhão, para você fechar as 6 dezenas e levar o prêmio, você gastaria 10 bilhões de reais. O que significa isso? Que um raio pode cair na sua cabeça 100 vezes, e você não acertar jogando um bilhete ou jogando apenas um. É uma situação que você joga com a sorte e você pede a Deus, Senhor, me dê os números. Tem gente que sonha com os números, vai lá, Meus pais faziam isso, meus irmãos fazem isso. Se estiver assistindo essa live aqui, eles vão estar rindo, porque eles fazem um bolão e jogam. Eu torço para que eles ganhem, sem dúvida nenhuma.
Mas eu quero que você diga o seguinte, que o propósito que Deus tem para a sua vida está escrito aqui na palavra dele, está escrito aqui o que ele tem para você. E ele disse isso em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Deus sabe os pensamentos que ele pensa de você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperar. Quem é que espera um fim ruim? Ninguém. Você espera um fim bom, mas você precisa alinhar os seus propósitos com os propósitos de Deus. E quando você fizer isso, os propósitos de Deus serão os seus propósitos. Guarde o que eu estou falando. E essa é uma situação. Nós vamos conversar sobre isso agora. Eu quero primeiro te contar uma história bem simples aqui. Imagine uma mulher chamada Ana, mãe solteira, 2 filhos pequenos, numa batalha judicial que parece não ter fim. Ana entrou na justiça, audiência adiada. Nós estamos numa situação de recesso e o judiciário nesse momento só atende causas urgentes. Papel em cima de papel, protocolo em cima de protocolo. Todos agora o processo ele é eletrônico e é nessa situação que nós estamos. O advogado diz, e eu sou advogado, eu digo, temos que esperar só o tempo. E é isso mesmo, o trabalho do advogado é defender os interesses dos seus clientes, mas o advogado tem a limitação, ele depende do juiz. Então você tem que entender isso. À noite, quando a casa silencia, Ana chora. Não é desespero, é cansaço da alma. Quem não está cansado? Hoje é dia 1º de janeiro de 2026 e eu estou falando aqui em cansaço. Não é cansaço apenas físico, é cansaço da alma, cansaço mental. Até que um dia Ana, ajoelhada no chão, e ela diz, Deus, onde está a justiça? Deus, onde o Senhor está? E aí eu vou ler para você mais uma vez, que é isso que muda a sua situação. Aqui diz o seguinte, no 3, foi o primeiro que eu li para você, Jeremias 29:13. Então buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa situação muda dentro de você quando você não desiste, quando você persevera. O tempo da resposta chega no momento certo. Essa história não é só a história de Ana, é uma história sua, é uma história minha, é uma história que nós vamos mudar nesse ano de 2026. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode mudar qualquer situação? Qualquer situação, Deus pode mudar. É isso que eu quero dizer para você. Não depende do momento, não depende da circunstância, depende da vontade de Deus, do alinhamento, do propósito dele para a sua vida. E se você não me conhece, eu sou o César Freitas e essa é a nossa primeira live do ano. Uma live que eu quero trazer, fazer um propósito com você, fazer uma live assim, diária, conversar um pouquinho com você. Eu não estou falando aqui e não são promessas vazias. Eu estou falando aqui de propósito. Propósito. Deus conhece a sua situação. Eu já li para você em Jeremias 29:11, quando Deus, mais uma vez, diz o seguinte, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, são pensamentos de paz e não de maus. Pensamento de Deus para você está nos propósitos dele, ele tem pensamentos bons para você. Mude os pensamentos que você tem a respeito de você. Você reflete aquilo que você pensa. Você pode não entender o que eu estou falando, mas se você tem pensamento ruim, você transmite para as pessoas que estão próximas de você sentimentos, energia ruim. Então você tem que mudar internamente os seus pensamentos. E você vai fazendo isso, lendo, buscando a palavra de Deus. Opressão. Você pode estar passando por uma opressão. A opressão, eu já falei uma vez sobre isso. Existe possessão e existe opressão. Todos nós passamos por opressão, mas possessão é diferente. Possessão é quando o demônio entra em você e ele só entra quando você permite. E você permite porque o Espírito Santo não está habitando dentro de você. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, você não vai ser tomado. Teu corpo não vai ser tomado. Você não vai ter uma possessão sobre você. Mas a opressão, força negativa, pessoas que pensam
ruins, pessoas más, pessoas que pensam negativamente, essas pessoas trazem opressão. E essa opressão precisa ser afastada, precisa ser afastada. Deus diz nessa passagem, eu sei, é Deus que está falando, eu sei. Ele sabe do seu processo, ele sabe da sua situação de saúde, ele sabe da sua situação financeira, ele sabe do seu relacionamento pessoal, ele sabe sobre o seu casamento, ele sabe sobre a sua situação, qualquer que seja. O Senhor sabe de tudo. Mas é o seguinte, o que ele pensa? Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Deus não planeja te quebrar, ele quer te restaurar. É isso que ele quer. Deus conhece cada detalhe da tua situação. E a tua situação só vai mudar quando você entender que os propósitos que o Senhor tem para a sua vida são propósitos de paz e não de mal. São projetos maravilhosos que Ele tem para você. Essa é a situação. Você crê que Deus pode mudar? Você crê no projeto? Eu escrevi ontem à noite, dia 31, um plano para 2026. Um projeto pequeno, mas o meu projeto começou com agradecimento. Eu agradeci a Deus por tudo o que ocorreu, tudo o que aconteceu nesse ano que passou. E agora, o que passou é passado, não vai mudar mais. O que vai acontecer é daqui para frente. O que nós vamos começar a fazer? A fé que você tem em Deus, ela não exclui a sua responsabilidade, aquilo que você precisa fazer. Aqui nessa passagem de Jeremias que eu li para vocês, tem uma situação muito interessante que diz o seguinte, que diz exatamente o seguinte: o Senhor precisa que você faça. A responsabilidade de ação, ela é sua. Movimentar, você precisa. Deus te dá esperança, mas Ele espera que você se movimente. E o que você tem que fazer? Qual é o seu primeiro movimento? Orar. Você me segue nas redes sociais? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Todos os dias de manhã, já tem algum tempo que eu faço isso, eu faço uma oração. Dura 1 minuto, menos de 1 minuto. Quem está numa outra plataforma me segue. Menos de 1 minuto. Essa oração, eu falo uma mensagem da palavra de Deus, uma reflexão sobre essa mensagem e um final com uma oração para todas aquelas pessoas que assistem e curtem essa mensagem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro passo no seu movimento em busca do seu propósito com Deus é se movimentar. E nesse movimento começa com a sua oração. Se ajoelhe onde você estiver. Se você não fez isso, faça isso. Faça um propósito com o Senhor de dizer o seguinte: Senhor, neste ano, todos os dias, eu vou ler um versículo da sua palavra. Um versículo você pode acessar no seu celular e ler. Segunda coisa, persistir. Persista nesse propósito. Se é oração, como eu falei aqui para você, o movimento, você já começa a orar. Depois você prossegue na leitura de um verso da Bíblia todos os dias. E depois, o próximo passo que você tem, não sei qual é o problema que você está passando. Qual é o problema que você está passando? Escreva aqui. Quer conversar comigo pessoalmente? Me mande uma mensagem no direct. Eu quero dizer para você que é o seguinte: você também tem que ter nesse movimento para pedir, para buscar o verdadeiro propósito e Deus conhecer realmente a sua situação. Você tem que buscar orientação correta. E essa orientação correta você vai buscar como? Hoje em dia, as ferramentas que nós temos nas redes sociais, elas são grandes. Por quê? Porque você consegue identificar, ver o perfil daquela pessoa. Você que está me seguindo agora pode visitar o meu perfil. Você pode me seguir, ele é aberto. Você pode ver o que eu estou publicando. Você pode conversar comigo. Busque orientação correta. Esses são os 3 primeiros passos que eu falei para você. Orar, persistir, buscar orientação correta. São ações positivas. E eu vou falar agora uma ação negativa que ela começa com o não. Qual é o não? O não desistir. O não desistir. Essa é a primeira situação que eu coloco para você. 2026
não será o ano de desistência. 2026 será um ano de constância. E eu quero fazer um propósito. Tenho um propósito. Eu estava há pouco aqui pensando se ia fazer ou não essa live. E eu senti no meu coração, levantei e vim aqui, liguei a câmera, estamos conversando. A palavra esperança no original significa o quê? Corda firme. Corda firme. Firmeza naquilo que você tem. Então, o que eu falei para você? Orar, persistir e buscar orientação. 3 ações positivas: orar, persistir e buscar orientação. É isso que você tem que fazer. Qual é a outra ação negativa? É não desistir. Nisso você vai ter constância. E constância é aquilo que vai fazer você alcançar o seu propósito. É aquilo que vai fazer você seguir quando você cair, você se levantar. Se você estiver num abismo, num buraco, você precisa fazer o quê quando você está num buraco? Parar de cavar para se enterrar ainda mais. Pare de cavar. E aí você vai buscar orientação aonde? Busque orientação no Senhor. Segure essa corda da esperança. Mesmo quando tudo parecer lento, continue firme, ore, persista e busque orientação. Como eu falei, quem está no início aqui, desde que eu abri essa live, o que eu falei? Na virada desse ano, de 31 para o dia 1º, eu passei na minha igreja. Na virada do ano, nós estávamos na igreja, todo mundo de joelho. Nós estávamos segurando os propósitos que nós fizemos no início do ano. Eu tenho uma série de propósitos, todos meus, e graças a Deus eu quero dizer para vocês, muitos o Senhor consegui alcançar ainda mais do que eu tinha pedido. Outros que eu escrevi não deram certo porque não estavam naquilo que o Deus queria para a minha vida, no alinhamento. Esperança é permanecer quando tudo que você olha parece não existir nada. Tudo manda você desistir, mas você continua. O que eu falei? Quais são os 3 passos? Orar, persistir e buscar orientação. É isso que eu trago para você no dia de hoje, uma live simples. Eu quero te convidar agora para a gente orar. Você quer orar? Vamos orar juntos? Senhor meu Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Hoje, dia 1º de janeiro de 2026, eu estou com várias pessoas aqui, Pai, online, me assistindo, ao vivo, em nome de Jesus Cristo. Eu levanto minha mão, Pai, e peço por cada uma dessas pessoas e o propósito que o Senhor tem para cada uma delas, para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida de todas as pessoas que eu tenho colocado diariamente diante do Senhor, da minha igreja, os meus clientes, aqueles que estão precisando de uma resposta, Pai, uma decisão judicial que nós estamos aguardando, que saia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faça desse ano de 2026 um ano maravilhoso, um ano abençoado, um ano do qual nós vamos sim, Senhor, nos movimentar. Nós vamos lutar, Senhor. Nós vamos orar, nós vamos persistir e nós vamos buscar orientação correta por meio do Espírito Santo que nos guia em nome de Jesus Cristo. Você concorda com essa oração? Então diga amém, diga amém. Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma coisa? Eu vou abrir agora esse momento para a gente conversar. Se você quer fazer, se alguém fez alguma pergunta, algum questionamento, eu respondo aqui, ó, Espartano, ficou comigo, Espartano, eu vi você aqui lá no meio da live, amém, muito obrigado. E a gente está junto. Eu quero fazer esse ano lives assim todos os dias, 5 minutos, onde eu estiver. Se eu estiver viajando a trabalho, onde eu estiver, eu vou parar. Tendo sinal de internet, normalmente tem hoje em tudo quanto é lugar, eu vou me preparar e vou fazer uma live nesse propósito de 2026. 365 lives ao longo desse ano. Você está comigo? Então já te convido a me seguir, porque se você estiver me seguindo, quando eu abrir essa live, amanhã, dia 2, você vai receber uma mensagem, porque não sou eu que mando, o algoritmo manda para você e você vai entrar nessa live e vai interagir comigo. Vamos juntos? Vamos fazer esse propósito? Você está comigo porque Deus conhece a sua situação, conhece a minha e Ele sabe o que nós estamos precisando. Muita coisa Ele tem a fazer, mas depende primeiro da gente, tá bom? Muito obrigado vocês que ficaram aqui até o final, agradeço e estaremos juntos
novamente amanhã, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Fiquem com Deus, fraterno abraço.